mercado de varejo. Você Mas tem soluções. Você tem soluções. Desculpe interromper, você pode ter absoluta certeza que o argentino lá da Nelógica te considera como algum competidor. Ele detesta, ele não quer ter competidores no mercado. Qualquer um que fale que faz alguma coisa parecida com o dele, ele detesta, ele quer liquidar ele, né? Exato. A Nelógica foi lá, inventou aqueles módulos de automação, criou a linguagem própria deles e que depois criou a Algo Tools, que eles tentam também, de vez em quando, a tentar chuchar no público de varejo. Então, de certo modo, a Nelógica, até pela prática dela de cobrar exclusividade para as corretoras, ela acaba concorrendo. Por exemplo, há pouco tempo, nós nem sequer podíamos distribuir Gama Quant, mesmo a gente sabendo que a Nelógica não tinha um produto à altura, mas o nosso contrato proibia a gente distribuir qualquer outra plataforma de negociação. A concorrência não existe nesse sentido. Nós recebemos bastante pressão durante algum tempo para rotear nossas ordens pela Nelógica, né? E nós não aceitamos. Acho que a gente conversou, né, Alexandre, sobre a questão deles. Eles têm muitos problemas em relação a isso. A gente prima muito pela questão da qualidade, né, na parte de roteamento, por isso a nossa escolha foi pelos robôs, o FlexCam, o BLK e o PNT, que estão no ambiente colocation da bolsa, né, que roteiam ordens de forma extremamente rápida. Então, a nossa solução, ela é, assim, para esses robôs, ela é uma solução fantástica, porque a gente acaba utilizando esses robôs dentro das corretoras, e talvez isso seja um aspecto positivo na visão das corretoras, de se livrar um pouco dessa meio que escravidão em relação à Nelógica, né? O mercado brasileiro ele tem esses problemas, não é só a Nelógica, a gente tem problemas também de estar ali preso a uma única corretora, que é a B3, né? Então, agora recentemente a B3 elevou os custos de market data, fee de cotação, então tudo isso também é um problema que a gente enfrenta no dia a dia, né? Enfrentamos. Sofredores. Exato. Nascemos para sofrer. Temos que vencer. Temos que vencer. Qual é o nosso objetivo, Sérgio? Nosso objetivo é fazer um projeto onde vocês fazem um plugin no nosso colocation, o nosso OMS. Tá? E com isso, você vai ter a mesma rapidez, ou até mais do que dos concorrentes, e também você vai ter a humanização das nossas mesas do digital para o cliente. O cliente vai ser atendido no pontos. E isso demanda duas coisas. Um entendimento de médio prazo entre as duas companhias, porque o investimento que nós vamos fazer é um investimento na parte de tecnologia e de pessoal de atendimento expressivo, então nós não podemos entrar. Eu sou bastante direto, como eu acho que você também é uma pessoa bastante direta, tá? Nós não podemos entrar num projeto do tipo, bom, vamos ver como é que fica, vamos fazer um teste. Isso já não dá para fazer teste, porque na hora que a gente for implantar vocês no AMS e fazer o atendimento, no dia seguinte eu preciso estar pronto. E depois eu não posso ficar com toda a infraestrutura no colo sem fazer negócio. Para dar um pouco mais de luz aqui, hoje vocês utilizam o InvestFlex, mas nós estamos com uma iniciativa de termos o nosso próprio OMS, tá, Sérgio? Lá dentro do data center da B3. Então, logo, a gente acredita até ter a capacidade de entregar um desempenho superior ao que você hoje tem com o InvestFlex e PNT. Mas, do ponto de vista de InvestFlex, isso continua do jeito que a gente está fazendo. Tá? Para a gente, na verdade, a gente sempre deixou na mão de cada corretora ela escolher
por onde as ordens são roteadas, né? Então, se vocês vão usar o InvestFlex, o BLCal, ou um Nenhum MS deles. próprio, para a gente não faz nenhuma diferença. A escolha tem que ser da corretora. A corretora que tem que achar aquilo que é melhor para o roteamento de ordem. Excelente. A gente vai começar algumas conversas com vocês a respeito de homologação junto ao OMS, tá? Para verificar se a troca de mensagens fixa está funcionando a contento. A gente vai envolver a nossa equipe de desenvolvimento. O Wagner Doroteio, ele é o diretor de desenvolvimento aqui da casa, então ele vai fazer contato com vocês para saber mais a respeito da plataforma e poder coordenar a homologação. Uma situação. Eu ia comentar que, vendo que você não me conhecia, eu sou responsável técnico pelo da Gama Quant. E apesar do Ferro ter falado que quando a gente tanto faz o OMS, porque hoje nós temos nós não estamos integrados diretamente no OMS, né? Nós estamos integrados nos robôs. E aí os robôs que são integrados com os OMS das corretoras, sejam os próprios OMS ou da própria corretora. Então, se a gente vai ter que bypassar, ou seja, a gente não vai ter mais essa camada de comunicação com os robôs de execução, que seriam os PNTs, esquece o BLK, mas o PNT e o FlexScan são os que são usados hoje em dia. A gente teria que verificar como é que é o funcionamento, porque a gente hoje a gente não executa, a gente fala com o PNT através de FIX e com o FlexScan através do método hash, que é a maneira que eles apresentaram para a gente. Agora, a gente não manda fazer a compra ou a venda do ativo, a gente manda ele executar uma estratégia que ele já tem, entendeu? Então, todo esse controle de execução das ordens mesmo é feita por eles. Nós temos o nosso robô de simulação, ou seja, toda a lógica nós temos, mas a gente não tem, de fato, a execução no OMS. Só para deixar que a gente vai... É bom esse contato com o teu pessoal mais técnico para a gente... estabelecer o gap que a gente precisaria fechar para poder ter essa execução. Perfeito. A gente está aqui não construindo um OMS do zero também, tá? A gente está pegando um OMS de mercado, aprovado já também pela B3, e ele tem, sim, muita funcionalidade embarcada. Obviamente, a gente não sabe ainda todos os capabilities dele. De qualquer forma, é algo que você vai precisar conversar com a nossa equipe de desenvolvimento para saber se realmente há possibilidade de ser algo mais plug and play do que a outra alternativa, que seria a gente desenvolver, botar mais código lá. Tá? Porque o que eu entendo que você... posso estar falando besteira, tá, Jorge? Você disso deve entender, você deve me meter de goleada, né? Mas fazer a conexão direta ganharia algumas milésimas de segundo, né? Ia ser mais rápido. Você não tem dois caminhos, você teria um caminho. Então, essa é o fator que, ao menos nós interpretamos desde aqui e desde o desconhecimento total de como funciona a parte técnica da plataforma de vocês, que seria um plus muito interessante para os clientes. Outro ponto que nós tínhamos que analisar é qual a expectativa de venda do serviço. Não sei vocês como se vocês têm alguma estatística, algum CRM que pode compartilhar com a gente, só para a gente entender o tamanho que a gente pode chegar, em que prazo a gente pode chegar e que investimento nós temos que fazer. O Sérgio, você tinha comentado de 6.500 terminais de mercado hoje, né? Não são 6.500 que estão lá no BTG. É esse número mesmo, 6.500 ao todo, isso. Sendo que 20% está lá simplesmente aventureira, ainda não começou, e 80% negocia. Como funciona, Sérgio? Não, a maioria negocia praticamente todo dia. Tem uns caras que são, assim, entenda o seguinte, o usuário desse tipo de plataforma você tem de todo tipo. Você tem o cara responsável e você tem o cara
digamos assim, que é jogo do tigrinho. O cara está ali, ele fica full time operando, o cara opera. O Jorge às vezes fica meio chocado, né? Porque o mercado acabou de abrir, o Jorge, porra, já tem ordem. Pô, pois é. E às vezes o resíduo nem andou ainda, quer dizer, a gente está no processo ali de cálculo ainda, e o cara já está mandando ordem, o cara não quer nem saber. Então tem todo tipo de usuário. Tem cara que opera demais, né? E tem aqueles caras que são mais responsáveis, e tem o cara que opera de menos também, né? Mas a gente tem todo tipo de usuário, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, eu até tiro pelo meu caso, eu não opero todo dia, porque como eu sou um pouco mais conservador, eu coloco nos meus pontos de entrada e tem dias que não entram em operação. Então, por exemplo, essa semana eu só operei 2 dias. E hoje provavelmente não vai entrar nenhuma estratégia minha, né? Mas eu faço aproximadamente em torno de 4, 5 mil contratos por semana, né? E tem cliente pequeno que faz 1.000 contratos por mês, entendeu? Por quê? Porque as operações elas são feitas em pares, né? E a quantidade de contratos não é uma escolha do cliente, é uma escolha de um cálculo matemático feito pela plataforma, né? Esses cálculos eles são reconhecidos dentro do ambiente acadêmico, né? Isso não é uma novidade. Se você procurar lá fora, plataforma Pair Trading Lab, por exemplo, no mercado americano, a gente usa exatamente a mesma tecnologia que eles usam, né? A diferença é que a gente usa esses robôs para executarem as ordens. Eu acho que o algoritmo de execução de par não deve ser um negócio muito difícil de desenvolver. Você acha que é, Jorge? Mesmo para quem, mesmo do zero? Não. Não é. Mesmo no MS de vocês, eu acho que isso não seria um negócio, um problema, entendeu, de desenvolvimento, se houvesse necessidade de desenvolver do zero. Porque é uma estratégia muito simples, entendeu? Ela não tem nenhuma dificuldade. Dado que a gama quant faz todas as contas, ela apenas manda o par para que seja executado de forma simultânea. É isso. E que volume Entendeu? esses 6.500 clientes fazem diariamente? Somados, consolidados. Você tem esse número? Só para a gente ter um. Eu posso dizer do ano passado o volume total, né? O volume total foi aproximadamente 6 milhões de contratos Muito bom. de mini índice e mini dólar, né? O que é um volume bastante razoável, né? Você sabe a Se divisão pegar, de índice em dólares? Quanto que foi? Foi 60-40 para índice, meio a meio? é mais dólar, eu diria que 2 terços dólar, 1 terço índice. Porque, embora seja 2%. par, por exemplo, você pegar hoje, por exemplo, a proporção da cointegração, por exemplo, de dólar para índice, dá aproximadamente 3 contratos de dólar para índice. Obviamente que essa proporção ela é recalculada a cada 15 minutos e ela vai alterando, né? Então, tem dias que dá 2 para 1, tem dias que dá 3 para 1. Então, é mais ou menos essa a proporção. Aproximadamente 2 terços de dólar e 1 terço de índice. E esses clientes que você tem, ou que normalmente compram o serviço de você, são clientes pequenos, médios, imagino que Eu diria grandes. que a gente tem clientes muito grandes, que são os nossos clientes VIP, né? E a gente tem, a maioria é cliente classe média, assim, né? O cara é piloto, o cara é médico, é advogado, entendeu? Muita gente na área de engenharia, o cara é engenheiro, trabalha na Petrobras, basicamente isso. O cliente muito pequeno, ele não fica na plataforma, é difícil ele ficar. E esse foi um problema que a gente teve com o pessoal quando era a Empíricos que estava fazendo o marketing, né? Porque a Empíricos ela tem aquele marketing agressivo, ela não faz promessas que são, digamos, erradas, porque até quem fornece os números de
quantos usuários ganharam, eu forneci, mas aquele número eles exacerbam para a ganância, né, dos usuários, e aí traz aquele arrastão, a gente até tem um nome carinhoso do mendigo trader, que é o pessoal que vem com R$ 1.000 na conta para ganhar R$ 1.000 por dia. Então, assim, baseado no marketing que foi oferecido pelo Empíricos. Então, esse pessoal é um pessoal que entra na primeira leva, eles passam 30 dias no simulador, e aí, quando vai para a conta real, ele não consegue executar o que o marketing falou, né, de ganhar R$ 600 por dia, mas é que ele só viu isso, ganhar R$ 600 por dia. Não viu quanto que o cara tinha que ter de margem para ganhar aquilo. Não era com R$ 1.000, o cara tinha que ter R$ 20.000 de margem. Então, aí, quando chega o choque da realidade, o pessoal acaba desistindo. Mas o Márcio agora está na equipe de marketing, aí eu tenho conversado muito com ele para evitar que isso seja passado para frente. Ou seja, eu não quero que... É possível ganhar R$ 600 por dia, R$ 1.000 por dia? Mas o foco nosso maior é de diminuir o risco de operar no mercado financeiro no day trade. Ou seja, a gente quer que a pessoa saiba quanto ela pode perder. Quanto que ela vai ganhar vai depender do que o mercado esteja disposto a nos dar, né? Mas que isso seja essa consistência. O cara sabe que se tudo der errado, se fizer tudo der errado, ele vai perder tanto, ganhar vai ser de acordo com o mercado, mas que ele não venha para cá porque eu quero ganhar R$ 600 por dia porque o marketing fez uma propaganda, ganhe R$ 600 por dia com um clique. Então, não é esse o objetivo. Eu acho que o Márcio tem feito um bom trabalho nisso e a gente consegue trazer pessoas mais conscientes e, em vez de querer somente viver do day trade com pouco dinheiro, ela venha a poder remunerar melhor a sua poupança, a sua economia, né, tendo o ganho do CDI que fica como margem, mais um alfa na operação com o menor risco possível para poder estar exposto ao mercado. O que eu contei para o Alexandre, que assim, a esperteza, digamos, a esperteza, eu não vou dizer esperteza no sentido pejorativo, mas a grande sacada que eles tiveram, eles fazem o curso entre 3 e 3 meses, ou entre 4 meses, dependendo da agenda deles lá, e aí eles fazem esse marketing, né? Esse marketing ganhe tantos R$ 1.000 por dia. E esse número somos nós que fornecemos, porque esse número é verdadeiro, ele é real, entendeu? Só que na hora que o cara chega no marketing, ele não explica tudo, quer dizer, isso é o ganho médio, né, dos clientes da Gama Quant, mas você tem cliente ali que tem 500 mil, você tem cliente que tem 20 mil, você tem cliente que tem 30 mil, então a gente faz um estudo relativo a isso, porque o nosso principal objetivo é fazer com que o cliente permaneça na plataforma, porque a nossa plataforma é uma plataforma paga. Então, paga e vai continuar sendo paga. Ou seja, ele paga pela plataforma, então eu preciso manter esse cliente na plataforma, né? Aquele cara que é muito... Você não é filantrópico. Você não é filantrópico, né? Sim, claro. E o que acontece? Quando você joga esse arrastão, como a Empíricos faz, vem um monte de gente, né? Então, vem sardinha, vem tubarão, ele joga aquela rede, né, no mercado e vem todo tipo de gente, né? E esse cara, eu até conversei com o Alexandre sobre isso, não sei se foi com o Alexandre, se foi com a Cátia, esse tipo de cliente que vem com R$ 1.000, R$ 2.000, infelizmente, não é o nosso público, não é o que a gente quer, não é a nossa expectativa. Geralmente são pessoas mais jovens, né? E que têm uma ilusão muito grande. E, não sei, eu acho que os caras acham que isso é jogo do tigrinho, ou é uma bet em que o cara vai lá, coloca R$ 1.000 e vai transformar R$ 1.000 em 6.000 em pouco tempo, e o cara vem com um sonho de ficar milionário em muito pouco tempo. E a proposta da Gama Quant não é essa. A proposta da Gama Quant é uma proposta voltada para a consistência, porque dado que o cliente tem a consistência, ele continua simplesmente pagando a plataforma. Simples assim.
Isso aí. E a gente acredita na mesma coisa, tá, Sérgio? A gente já viu que os clientes aqui que tem R$ 1.000 duram cerca de, alguns deles, 15 dias, um mês. Quando dura 2 meses e pouco, é muito. Tá? Então, realmente, clientes médio grandes... Esse não é o business. Não é. Sérgio, vamos ver se você estiver de acordo. Eu acho que a gente tem algumas lições de casa que temos que fazer. A primeira é que o Wagner converse com o Jorge e veja um pouco o que o Jorge precisa, o que nós precisamos e o que pode ser feito em termos de tecnologia, vamos dizer assim. Sim. Tá? E os tempos e tudo mais. O Janek conversar um pouco, não sei se com o Márcio ou com você. Com os dois. A Andresa já está conversando com o Márcio, tá, sobre estratégia de marketing, essas coisas. Sobre a parte de como vamos marketear, vamos dizer assim, Distribuir. esse tipo de produto e que tipo de suporte de operadores que nós vamos precisar ter aqui, de pessoal de atendimento. Principalmente, John, desculpe te interromper, treinar o pessoal. E isso eu até me coloco à disposição, porque eu sou professora, eu estou no mercado há 38 anos, mas eu sempre dei aula também, né? Então, é preciso treinar o pessoal, e treinando o pessoal, com certeza, eles vão dar um atendimento muito rápido. Uma coisa que é legal, que eu até expliquei para o Alexandre, a gente tenta fazer as coisas o mais correto possível para não ter problemas, exatamente para que não gere demanda do próprio cliente, né? Quer dizer, o cliente vai demandar quando ele tiver algum tipo de problema, né? E como a gente funciona tudo certinho, bonitinho, eu faço uma live todo dia às 8h30 da manhã, converso com o pessoal, converso inclusive individualmente com os clientes. É uma coisa que assim, é muito raro as pessoas fazerem isso, mas essa questão do atendimento humanizado, para mim, é uma coisa extremamente importante. E eu tenho até umas coisas surpreendentes, assim, tem cara que chega para mim e fala assim, eu tenho não sei quantos milhões. Eu digo, pô, para mim não faz diferença se você tem muito ou se você tem menos, porque a plataforma ela tem um custo e ela é igual para todos, né? Então eu atendo todos da mesma forma. Eu não pergunto, eu não tenho acesso à conta corrente do cara, eu não sei quanto o cara tem, né? Então, para mim... que nós estamos, essa parte da reunião, do atendimento, tem um cara no mercado, ele estragou bem o mercado, mas ele tem uma certa participação no mercado. É um cara que se chama Ben Shimon. Você conhece ele, né? Já escutou Ben Shimon? Ele estragou aí com esse negócio com comissão zero, não cobro nada, faço nada. Ele também quase se quebrou a cara, mas ele percebeu uma coisa muito importante. Ele, em 2020, mandou todo mundo para casa, falou que todo mundo ia trabalhar de home office, que todo mundo funcionava bem. Aí ele teve que escrever uma carta para os funcionários falando: seus vagabundos preguiçosos, volta todo mundo trabalhar aqui no escritório que eu perdi cota de mercado. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele aprendeu que a tecnologia é boa, absolutamente necessária. Mas hoje ele tem mais de 18 mil vendedores do produto XP. Por quê? Porque ele aprendeu que o digital não se vende sozinho, não. Ele não sobrevive sozinho, não. Ele tem que ter uma qualidade de pessoas, de profissionais, melhor dizendo, atrás da máquina para atender o cliente, porque o cliente... eu aprendi uma coisa, também tem outro cara que você vai saber, você deve conhecer ele bem, um tal de Esteves, sabe? Né? Sim. O Esteves, um dia, ele montou um escritório do tal de Pactual Advisory na Avenida Europa. Você já viu, você já passou na Avenida Europa? Sim. Você viu o escritório que ele montou lá? Não, sinceramente, eu nunca vi. Está na frente do museu. Quando você estiver lá, dá uma olhadinha, está escrito.
Ele gastou 80 milhões de reais para montar o escritório. Um restaurante, com atendimento, com sala de reunião, com tudo direitinho. Sabe por quê? Porque o cliente dele, como é o teu cliente e o meu cliente, ele quer falar com alguém. Ele quer ser atendido. Mas ele quer ser atendido por cara que fala as coisas corretas. Não aquele vendedor que vende CDB do Master ou O empenho. Que o cara perde tudo. Não é esse o jogo. O game não é esse. O game é você precisa ter o cliente por 5, 10 anos. Porque se você não tiver o cliente por 5, 10 anos... Eu tenho clientes na Europa, como aqui no Brasil. No Brasil eu estou há 27 anos. Na Europa eu estou há 40 anos. Eu que montei a empresa na Europa. Uhum. 40 anos, vamos fazer agora, dia 19 de novembro, 40 anos que nós estamos operando no mercado. Eu tenho clientes. Eu vou contar um cliente que eu acho que você deve conhecer. O Banco do Brasil é meu cliente aqui. Ele vira assim e fala: João, você pode me chamar o Zezinho, o Joãozinho, a Maria ou a Camila. Eu sou institucional com vocês. Por quê? Porque nós sabemos que esse é o segredo do negócio. Você tem que manter o cara dentro de casa. E o que você falou, eu vou querer, sim. Meu pessoal tem que ser treinado por você, porque eu vou ganhar duas coisas. Primeiro, ele vai entender o que tem que vender e ele vai ser o melhor vendedor, porque tecnicamente ele vai melhorar, porque ele vai aprender alguma coisa com você. Tão simples como isso. Tá? Olha, eu, assim, o João, eu estou extremamente feliz de estar falando com vocês dois, né, com você e com o Alexandre, porque eu tenho uma visão tecnológica muito grande. Eu acho importante a gente evoluir tecnologicamente, porque é assim que está indo o mundo. Mas nada vai substituir isso que a gente está fazendo aqui, de ter uma conversa humana, né, para colocar as coisas. Até a cirurgia, né, com o robô da Vinci, precisa ter um médico muito bom para saber o que tem que cortar. Então, o ser humano sempre vai estar lá. Exatamente, é muito bom. Os clientes, por exemplo, da Gama Quant, eles gostam muito de mim porque eles falam comigo. Eu falo com os clientes e o pessoal adora isso. Quer dizer, eu até falei com o Alexandre da gente, de repente, mais para frente, montar um evento, porque o cliente ele quer ver o Alexandre, ele quer ver o John, ele quer ver ele quer ter um contato com o CEO da companhia. É impressionante. As lives, o podcast, daí já está em planejamento, sei que já está avançado e pode prosseguir. Não precisa ser uma vez só, tá, Sérgio? Pelo contrário, isso pode ser algo contínuo. Nós temos o costume, nós temos uma sala ao vivo que tem cerca de 4 mil... 9 mil por dia, 9 mil usuários por dia. 9 mil usuários diários, 600, 700 concomitantemente. Então, a gente que sabe disso, é um business. Seu cliente tem que ver, tem que sentir, tá? Eu vou me desculpar, mas é que eu vou viajar hoje à noite e eu tenho uma agenda um pouco comprometida. Mas gostaria que você, Sérgio, nos desse a oportunidade do nosso pessoal sentar com o Jorge, sentar com você para definir um planejamento de estratégia. Eu sei que você tem a sua estratégia, nós temos a nossa estratégia. Vamos ver dessas estratégias quais são as que a gente pode botar junto. Eu entendo que se a gente conseguir conectar o teu sistema diretamente ao MS, ele vai ser milésimas mais rápido que uma BLK. Isso vai marcar uma diferença importante. Eu espero, mas isso o Jorge e o Wagner têm que me solucionar o problema. Eu
eu brinco com o meu pessoal, falo, por isso que eu pago eles, né? Para eles me solucionarem o problema, não venham aqui me trazer problema. Eu quero o Wagner me solucionar esse problema com o Jorge, para a gente poder conectar isso rapidinho. Só para você ter uma ideia. Eu acho que do lado de cá, João, eu vou elogiar aqui o Jorge, porque eu conheço o Jorge há algum tempo. Eu já tenho 60 anos de idade e, assim, eu nunca conheci um profissional de tecnologia tão competente quanto o Jorge. Eu acho que vai dar certo. Estou logo avisando. Eu acho improvável que dê errado. Porque Então, o Jorge... nós acreditamos no projeto. Hoje, às 4 horas da tarde, eu tenho uma rápida reunião sobre o OMS. Hoje, às 4 horas da tarde. Tá? Ou seja, vamos para frente, tá? Vamos ver se nós encontramos esses pontos de equilíbrio e ver como a gente ganha dinheiro. É importante ver como a gente ganha dinheiro e fazer que esse 6 milhões de contrato, num período de tempo, seja 12. Ok. Bom para você, bom para mim. Perfeito. Falou? Sérgio, Jorge, Márcio, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, foi um prazer conhecê-lo. João, Alexandre, muito obrigado. Um abraço para vocês. A gente mantém contato aí. E outra coisa, o John, a próxima vez que você vier no Brasil, você me avisa que a gente marca um jantar aí. Perfeito. Tá você tem que você gosta de jantar e tomar um bom vinho, né? É óbvio, né? Um bom vinho. Tá bom? Obrigado, Então, valeu, gente. Valeu, Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau.